sabe que é narcisista? Essa é uma pergunta que muitos me fazem. E com certeza vocês também já fizeram ou estão fazendo. É uma dúvida, né? Como é que você convive com uma pessoa que você sabe que tem traços, no mínimo, traços narcisistas? Será que ele manipula isso também? Ou não sabe que é narcisista? Então, fez-se a seguinte experiência. Normalmente, existe um questionário extenso de perguntas indiretas que visa exatamente a isso, a contornar a capacidade manipulativa de narcisista. E acaba-se chegando a um bom diagnóstico. E isso é usado hoje para esse diagnóstico, além das entrevistas com familiares e com conhecidos dessa pessoa. E também usa-se exame clínico, principalmente na psicopatia, dá para detectar a psicopatia com PET scan, que é uma detecção das imagens do cérebro em funcionamento. E no psicopata, essa área pré-frontal atrás dos olhos tem pouca função, pouca atividade. Isso é um indício certeiro de que esta pessoa é portadora de psicopatia. Então, na Universidade de Ohio, em 2014, fizeram um teste, criaram um teste com perguntas diretas para os narcisistas. Uma pergunta só, que era a seguinte: eu sou narcisista? E listavam 3 características para ver se a pessoa se identificava com isso. O narcisista é egoísta, ele é focado em si mesmo e ele é superficial, vão. E então compararam as respostas destes testes com a resposta do outro teste, aquele que normalmente é feito, certo? E a coincidência do diagnóstico detectado no teste normal, corriqueiro, com este teste foi de 99%. Olha só, quer dizer que, conclusão óbvia, narcisista, sabe que é narcisista. Até respondeu, certo? Então, como é que nós lidamos agora que você sabe que narcisista sabe que é narcisista? Como é que você lida com essa pessoa? Você sabe, primeiro, que tudo que o narcisista faz com você é intencional. Não é porque ele não sabe, não é porque ele fez sem querer, sabe? Ou não queria realmente machucar você. Enfim, todas aquelas desculpas que a gente vai inventando para nós mesmos, para nós não sofrermos essa terrível desilusão, com essa constatação que essa criatura que está te manipulando, que está te torturando e que é portadora de transtorno de personalidade narcisista, e às vezes até narcisista perverso, psicopata,
faz tudo o que faz intencionalmente, o que resta você fazer? Se blindar, em primeiro lugar, se blindar contra essa tortura e esse sofrimento. Colocar limites, principalmente limites emocionais. Não se envolva, comece a se preservar, não se envolva emocionalmente, mesmo se for teu filho. Procure ser o mais objetiva possível para poder lidar com a situação de forma mais adequada. No caso de filho, colocar limites. Rédea curta, muita disciplina. Talvez medicação psiquiátrica para abafar ou abaixar aquela gana, impulsividade que uma criança ou um adolescente com esses traços tem. Lembrando que só dá para diagnosticar alguém quando o seu cérebro já está maduro, ou seja, a partir dos 16 anos. Mas antes disso, você está lidando com alguém que provavelmente vai ser diagnosticado. Então, você já precisa lidar de forma adequada. E se você estiver muito envolvida emocionalmente, como toda mãe, todo pai acaba estando, você não vai conseguir fazer o que tem que ser feito, entende? Você vai sentir culpa, vergonha, vai duvidar, será que é mesmo? Será que ele não está doente, ele ou ela, né? Doente ou não, uma pessoa com esses traços precisa de limites, disciplina rígida, rédea curta, para o próprio bem desta criança e deste adolescente. Entende? Se for companheiro, companheira, né, um parceiro amoroso, mais ainda. Você precisa se preservar, senão você acaba sendo destruído, destruída. Mesma coisa, procure se afastar emocionalmente para poder olhar claramente para a situação e saber por onde você vai. Fugir, sair fora ou se preservar. Certo? Se for familiar, um pai, uma mãe, a melhor coisa é você cair fora. Se você continuar nessa situação, você também acabará sugado, sugada, sem energia e destruído de todas as formas. Emocional, financeiramente, relacionalmente e fisicamente. Certo? Quando a gente começa um relacionamento com uma pessoa portadora de transtorno de personalidade, narcisista perverso, psicopata e outros assim, nós não sabemos, né? Primeiro, que essas pessoas têm esse transtorno, e segundo, porque elas imitam pessoas normais. Então, até você perceber que tem algo de errado, demora um pouco. Então, como todo... Agora estou falando de relacionamento afetivo, amoroso, né? Eu sou Júlia Barani, psicanalista, mestre em psicologia transformacional, especializada em atendimento e divulgação do assunto de abuso perpetrado por pessoas portadoras de transtorno de personalidade. Se quiser falar comigo, escreva, por favor, para superasas.x@gmail.com. Então, nós começamos esse relacionamento encantados, porque aparece na nossa frente uma pessoa maravilhosa. E aí
você vai falando de você, você vai abrindo o seu coração e parece que você é muito bem recebido, recebida, muito compreendido. A pessoa usa todos aqueles sinais normalmente dados por alguém que te compreende, que se conecta com você. Um olhar intenso, concordando, entendo. Frases como: eu sou a única pessoa capaz de te entender realmente. Aí você se abre mais ainda e vai revelando até os seus segredos. E você acha que tem retorno emocional. No início é assim, e você fica encantado, encantada. Mas aos poucos, depois que você já está no laço, você já foi capturado, capturada, começam a aparecer alguns sinais que não havia antes. Por exemplo, pode ser que essa pessoa não te olhe mais nos olhos. Os olhos, afinal, são janelas da alma. E ela vai esconder o quê, né? O que ela está escondendo? Esse vazio que depois você descobre que tem. Então, ela não te olha mais nos olhos. Ou olha aquele, em vez de olhar conectando, olha aquele olhar de predador, que mal espera uma chance para dar uma abocanhada em mais um naco de você, mais um pedaço. Você ainda não percebe, mas tem algo muito estranho para você. E nas conversas, em vez de te apoiar, te receber, começa a demonstrar um certo tédio. Mal você termina a tua frase, a criatura já está falando de si. E cada vez mais de si. E cada vez mais aparece para você evidência de que o que você expõe não tem a mínima importância, não tem valor para essa pessoa. E você começa a se sentir, no mínimo, perdido, perdida. Afinal, o que era antes e o que é agora? Como que é possível essas atitudes tão opostas e contraditórias? Aos poucos, você perde aquela sensação que você tinha antes de conectividade. Você se sentia conectado, conectada com aquela pessoa. E de repente você vai descobrindo que não era realmente conexão. E você quer aquela sensação que você tinha antes e não tem mais. Não tem mais, porque aquilo era fingido. E você parece que, sabe, aquela sensação de bater numa porta e a porta não se abre. Você, às vezes, tem sensação de estar diante de um robô, sabe? Uma máquina fria, calculista, que te estuda, que te observa, para ver por onde pode te pegar mais um pouco. E toda aquela sensação, aquela euforia do início se desvanece. Parece que, puf, esvaiu-se no ar, como uma bolha de sabão que
explodiu e acabou. E fica aquela sensação horrível. Afinal, o que foi aquilo? E o que é agora? E quem é essa criatura que está na minha frente? Alguém que parece vazio, porque não tem reciprocidade, vazio, oco por dentro, fingido, dissimulado, que é incapaz de se conectar com você. Você se sente incapaz de se conectar com essa pessoa. E por que você insistiu? Porque você achou que tinha isso lá no início. E você continua insistindo, insistindo, insistindo. Queridos, vai chegar uma hora que você vai perceber. Não adianta. Não adianta bater numa porta que não se abre. E se abrir, vai mostrar o vazio que tem dentro. É assim que são essas pessoas portadoras de transtorno de personalidade. É um ego. Em outros vídeos eu falei disso. Um ego sem o verdadeiro dono da casa. O verdadeiro dono da casa é o nosso eu superior. O ego é a nossa personalidade que nós usamos para andar na face da terra. Num corpo de homem, num corpo de mulher, velho, magro, alto, baixo, nascido em determinado local, pertencente a uma determinada cultura, que tem uma profissão, que fala uma língua, que tem papéis dentro de uma família, né? Tudo isso faz parte do ego. E esse ego é passageiro. Ele termina com a nossa morte. Não é ele que se perpetua. O nome que nós temos, nem isso vai com a gente. O que vai com a gente é aquilo que nós conquistamos em termos de crescimento, em termos de nos melhorar como seres humanos. Na medida em que nós deixamos este eu superior, como muitos teóricos da psique humana falam, existe um eu superior e um eu inferior. Jung fala disso também. Então, na medida que nós deixamos o eu superior comandar a nossa vida e comandar o eu, fazendo com que o eu esteja a seu serviço, é isso que se torna imortal em nós. O ego, não. Lembre-se disso. E procurem contato com seres humanos que têm a centelha divina dentro, que tem algo imortal dentro delas. Algo que soma com você. Você tem o eu superior. Se ele não está no comando ainda, se o teu ego não está a serviço do eu superior, vai conhecendo o seu ego e vai permitindo cada vez mais que o seu eu superior comande a sua vida. Você vai ver mudanças incríveis. Em outros vídeos eu explico um pouco mais toda essa mecânica, todo esse organismo, na verdade, não é mecânico, é organismo, porque é algo vivo que vai crescendo dentro de você. Boa caminhada e bom crescimento para cada um de vocês.